disse, e aí eu quero comentar em cima disso. Alguns lampejos, né, de um ou outro jogador, mas, no geral, foi todo mundo muito mal, inclusive o técnico Fernando Diniz. Porque depois daquela dura no primeiro gol sofrido pelo Vasco, em cima do Ryan, o Ryan quase que não apareceu. Algumas pessoas vão dizer, foi o melhor do Vasco, fez um gol, chutou uma bola que obrigou o Hugo a fazer uma grande defesa, mas ele é atacante. É meio que obrigação dele. Marcar tem que ser dever, papel dos jogadores de meio campo e defesa. E o meio campo do Vasco não marca ninguém. Felipe Coutinho e Nuno nem marcam nem jogam. Enfim, estou eu aqui de novo, falando um monte de coisa, falando mal de um monte de gente, e isso tem me feito mal. Eu não queria estar aqui falando mal de ninguém, muito pelo contrário, eu queria exaltar o trabalho da diretoria, o trabalho do Fernando Diniz, dos jogadores, queria estar aqui elogiando e elogiando muito. Mas é quase que impossível quando a gente vê o Clube de Regatas Vasco da Gama jogar, e olha aqui, individualmente, é melhor do que o Corinthians, pelo menos é melhor do que aquele Corinthians que entrou em campo ontem. Né? Você colocar jogador por jogador. E aí, eu deixei aqui na tela essa mensagem do Carlos MM53. O sistema defensivo do Vasco é tenebroso. O menos pior é o Léo Jardim. E mesmo ele superestimado. Goleiro mediano que não pega a bola na diagonal de forma constrangedora. Bom, por que eu li isso aqui, me chamou a atenção e eu quis comentar? Porque eu vi uma notícia, tem uma aspas agora no Pedrosa ali, do Fernando Diniz, dizendo que o Vasco precisa vender, ou precisa do recurso para vender o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é zagueiro. O Vasco joga com um zagueiro e outro volante. Eu sei que o Fernando Diniz já repetiu isso em outros times, né? Inclusive com muito sucesso no Fluminense, quando ele trazia o André para jogar de zagueiro. E o André tem essa característica mesmo de sair para o jogo, não é à toa, tá jogando no futebol inglês. Fazer isso com o Hugo Moura, para mim, não é a melhor opção. Então, se o sistema defensivo do Vasco é tenebroso, é muito culpa do Fernando Diniz. Mas parece, e eu adoro o Fernando Diniz, tá? Por isso que eu não fiz a live sexta-feira. Hoje pensei bem em não fazer também, porque eu não quero estar aqui só falando mal. Mas parece que o Fernando Diniz faz um grande favor treinar o Vasco. As pessoas não podem esquecer que ele ganha para mais de R$1 milhão, cerca de 1.200.000, R$1,5 milhão. Isso é preciso ser falado. Que no contrato dele, o Vasco tem que pagar uma multa, cerca de 2 ou 3 salários, se quiser mandá-lo embora. Eu não acho que tenha que mandar ele embora, mas o clube fica refém do técnico numa situação dessa. Parece que o Fernando Diniz é maior que o Vasco, maior do que o clube que na última quinta-feira completou 127 anos de vida. Porque o presidente, a diretoria, sei lá quem, deram carta branca para o Fernando Diniz fazer o que ele quiser. E sem obrigação
de obter resultados. Sem a obrigação de obter resultados. Por que eu falo isso? Porque os números do Fernando Diniz são piores do que o do Fábio Carille. Claro que alguém vai dizer, mas o Fábio Carille jogou o Carioca. Muito mais fácil ganhar do time A, B, C ou D do que dos times da primeira divisão. Concordo, vocês têm razão. Quem questionar isso aí que eu estou dizendo. Mas o grande problema, na minha opinião, é que o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho autoral. Eu quero que jogue assim, do meu jeito, no meu dinizismo, e aí você tem que entender se você tem jogador com aquelas características, com aquela qualidade de sair lá de trás jogando. E o que é mais incrível, e aí eu vou falar do João Vitor, que as pessoas criticavam, e hoje eu vejo que ele está fazendo falta, né? E aí, quando o jogador erra, a culpa é do jogador. Quando qual é o nome do lateral esquerdo lá? Bill, né? Não sei lá. Não sei, esqueci o nome lá. Que fez o cruzamento para o Maicon. Quando ele aparece sozinho lá nas costas do Puma, a culpa é do Ryan. Não é não, Fernando Diniz. Não é não. A culpa é dos seus meias que não acompanham, do lateral que deixa uma avenida aberta. Você deveria consertar essas coisas e não dar esporro no moleque. Eu não sou advogado do moleque, não. Não tenho nenhuma procuração aqui para defendê-lo. Mas ele é o mais perigoso. Não sei se a palavra é essa. É o único que tenta, é o único que dribla, é o único que chuta. E cumpre duas funções. Ele é auxiliar de lateral, quando o Vasco não tem a bola, e depois tem que ser atacante. E o Felipe Coutinho? O Felipe Coutinho é o quê? Eu gostaria que você me respondesse. É o capitão do time. Não, o capitão do time não pode tomar esporro, faz o que quiser, é talentoso. Está errado. Está errado, Fernando Diniz. Está muito errado. Muito errado. Primeiro tem que cobrar mais de quem pode te dar mais e não está dando. E segundo, o menino tem 18 anos só. Então cabe a você dirigi-lo, né? Fazer com que ele esteja voando fisicamente para ele ir lá na frente, lá atrás, e lá na frente, voltar lá atrás. Entendeu? Tem uma diferença nisso tudo aí. E quando eu falo disso, né, eu só estava dizendo porque o Fernando Diniz autorizou a venda do Luiz Gustavo, uma joia. Será que o Bahia, o Grupo City, o Rogério Ceni, sei lá quem, que pelo menos era esse time aí que mostrava interesse no